Começam agora as emissões regionais do Portugal em direto, no Porto com Isabel Cunha, em Coimbra com Carolina Ferreira, em Lisboa com Isabel Gaspar Dias, em Faro com Mário Antunes. Entre mim e a Elisa, um lugar para os clássicos é um projeto do agrupamento do Cerco. Duas professoras, 40 alunos do básico e do secundário, estão a trabalhar em conjunto desde o início do ano letivo obras como A Farsa de Inês Pereira ou Contos de Miguel Torga. Para espanto de muitos, as crianças da antiga quarta classe sabem de cor e salteado poemas de Bocage e Ari dos Santos. A rubrica de sempre, o Um à Mesa, com o Tiago Almeida. Hoje vamos falar da importância da água na terceira idade, da hidratação, mas para já, Isabel, a conversa é outra, é mais jovem. Mais jovem. Entre mim e a Elisa, um lugar para os clássicos. Assim se chama o projeto que duas professoras, uma do ensino básico, a Elisa, e outra do secundário, a Paula, estão a desenvolver no agrupamento do Cerco, no Porto. Neste último período do ano letivo, Inês de Castro foi o mote para o trabalho em conjunto dos mais velhos e dos mais pequeninos. Alunos do quarto ano do primeiro ciclo do básico trabalharam poemas de Bocage e Ari dos Santos relacionados com Inês de Castro. Os do 10º ano dedicaram-se ao episódio de Inês de Castro de Luís de Camões, que relata o assassinato da Rainha Póstuma. O episódio foi recriado na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, na semana passada. Os meninos da quarta classe foram ao túmulo de Inês de Castro recitar os poemas relacionados com a Rainha Póstuma. Temos um estúdio cheio hoje. Paula Cruz, professora de Literatura Portuguesa do Ensino Secundário, Elisa Alves, professora do primeiro ciclo do Ensino Básico, na Escola da Corujeira. Está connosco também a Ana, que anda no quarto ano, e a Filipa Miguel, que está no 10º ano. Muito boa tarde às 4. Foi a Paula Cruz que começou toda esta aventura. Como é que começou a aventura? A aventura começou dentro de um projeto maior do Plano Nacional de Leitura, o Ler é Preciso, um projeto que abarca todo o agrupamento de escolas do Cerco. Mas desse grande projeto nasceu um projeto que envolve menos alunos, mais pequenos, mas se calhar mais estreito, que em conversa com a Elisa nós fomos percebendo que as necessidades dos alunos, apesar da diferença de idades, de ser às vezes 8, 7, 6 anos, apesar da diferença de idades, existem muitos pontos ainda de contacto. Então, nas minhas aulas de literatura, começamos a ver que os textos que eu abordo nas aulas de literatura, que podem também ser lidos aos alunos mais novos, adaptando-se ligeiramente à linguagem, mas que a mensagem do texto literário continua a passar. Filipa, que está no 10º ano, como é que foi estudar este episódio da morte de Inês de Castro a partir dos Lusíadas? Sim, eu gostei muito, foi uma experiência muito enriquecedora. Também porque recriámos o episódio na Quinta das Lágrimas. Onde tudo aconteceu? Sim, onde tudo aconteceu. E por tudo isso foi um dia muito memorável e a história... Foi emocionante para ti? Sim, foi. Porque foi lá tu eras que a Inês ou não? Não. Eu era uma das ninfas e transmiti a mensagem aos mais novos que estavam lá a assistir e perceberam onde tudo aconteceu. Eu gostei muito. E este relacionamento porque vocês viajaram todos juntos, não é? Sim. Este relacionamento com os alunos mais novinhos, como é que é? Vocês com 15, 16 anos, eles com 10 anos, 9 anos. Como é que é este relacionamento entre vocês? Acho que é muito bom porque eles... Mas vocês acham que falam a mesma língua, a mesma linguagem? Sim. Sim, eles aprendem connosco e nós aprendemos com eles, porque no fundo é isso. Ambos temos conhecimento e sabedoria. Ana, tu foste ao túmulo da Inês de Castro. O que é que tu sabes sobre a Inês de Castro? Era uma aia que veio com a Dona Constança para Portugal quando foi para se casar. E Dom Pedro apaixonou-se por ela. Entretanto, as pessoas do país não queriam que essa paixão se tornasse realidade, não era? E então mandaram matá-la. E tu foste ao túmulo onde ela está? Sim. E recitaste poemas? Sim. Que poema é que tu recitaste? Miguel Torga. Ainda te lembras do poema? Sim. Ora, diz-nos lá um bocadinho. Antes do fim do mundo despertar, sem Dom Pedro sentir, e dizer às donzelas que o luar e o acendo amado que há de vir, e mostrar-lhes que o amor contrariado triunfa até da própria sepultura,
o amante mais terno e apaixonado ergue a noiva caída à sua altura, e pedir-lhes depois fidelidade humana ao mito do poeta, à linda Inês, à eterna Julieta castelhana do Romeu português. Professora Elisa, ela sabe exatamente o que é que está a dizer? Acho que sim. É a riqueza deste projeto, é mesmo essa. Eu tive muita dificuldade no início de... Mas ela tem consciência do que está a dizer? Tem. O poema é trabalhado antes, é memorizado, mas a preocupação da memorização fica um pouco para trás, porque eu acho que é importante eles perceberem o que estão a dizer, porque senão não tem sentido nenhum. E também a expressividade vai-se. Não é? E digo-lhe uma coisa, quer nos ensaios, quer lá, eu arrepiei-me. Sinceramente arrepiei-me. Tenho 30 e tal anos de serviço e digo-lhe uma coisa, foi algo que me vai ficar na memória. Porque à partida eu não pensei que um projeto deste tipo pudesse ter uma repercussão tão grande em meninos tão pequeninos. Porque os textos são difíceis. E não é fácil procurar autores que sejam acessíveis. E este trabalho tem sido muito interessante, porque quando o autor não é tão acessível, quando o texto não é tão acessível, os grandes, os maiores, trabalham e simplificam-no. E tem sido um trabalho riquíssimo de partilha. Nomeadamente com a Inês de Castro, eu acho que eles sentiram perfeitamente. E a emoção até porque é um tema apaixonante, não é? Claro, é um tema da nossa história que, contrariado. Claro, exato, que é absolutamente apaixonante, é muito acessível. O tema é acessível para as crianças do primeiro ciclo. Dei com muitos olhar para o túmulo, com um olhar, ali está a Inês, aquela que morreu. E acho que isso é muito importante na vida deles, eu acho. Cruzamos muito os temas de história, porque quarto ano trabalho de história, com este projeto, e isso foi riquíssimo. Mas não faz parte, a Inês de Castro? Faz do quarto ano? Faz. A história de Portugal, os factos mais importantes da história de Portugal. Um deles, sabe que nestas alturas, nesta faixa etária, estas crianças gostam das histórias da história. E Inês de Castro é uma história da história que capta a atenção de todos, não é? E foi importante. Foi importante cruzar pessoas que disseram tão bem, escreveram tão bem este amor. E como outras coisas que nós temos, os temas vão variando, não é? Paula Cruz, para este último terceiro período, o último período do ano, o que é que estão a trabalhar? Nós vamos agora, quer dizer, ainda estamos a continuar, quer dizer, o projeto Inês de Castro não terminou só com a ida, não é? Sei que no primeiro ciclo a Elisa está a continuar a trabalhar conteúdos ligados à Inês de Castro, e nós temos ainda alguns poetas contemporâneos a ver que trabalharam o mito de Inês, se calhar de uma forma mais irónica, no caso de um texto de Ana Luísa Amaral que trabalha o imaginário de e se aquele amor tivesse corrido bem? Será que tinha sido um amor histórico? Há outros... Isso vai puxar muito pela criatividade deles. Puxa. Um trabalho também agora com os poetas contemporâneos, não só os clássicos, mas os poetas contemporâneos à volta do mito Inês de Castro. E vamos avançar depois para um texto que eu acho que ninguém devia sair da escola sem passar por ele, que é o Vicente, do Miguel Torga. Vamos aproveitar também uma visita... É um texto difícil para o primeiro ciclo. É uma fábula. Vamos pegar por aí. Nós já trabalhamos textos mais complexos. Já. O Fernão Lopes, este ano, foi o primeiro texto que trabalhamos este ano, porque é matéria de 10º ano de literatura portuguesa. Creio que era mais complexo, mas ficou a história, ficou a ideia de ser o pai da história de Portugal, e creio que foi importante. E a farsa de Inês Pereira do Gil Vicente. No ano passado, com outra turma, que era uma turma 11º, o Amor de Perdição, que eu acho que ainda está na memória da Ana, de certeza. E que seria impensável trabalhar com meninos de terceiro ano, não é? À partida. E foi extremamente interessante o diálogo que nós tivemos no fim, à volta daquele triângulo amoroso. Eu e a Elisa estávamos um bocadinho preocupadas com o Amor de Perdição. Aquela ideia de existirem tantas mortes associadas ao Amor de Perdição, a Mariana, o Simão, a Teresa, mas eles lá recontaram a história com as mortes todas. E no final, a preocupação dos mais novos era... E os conselhos? A preocupação era se os pais foram ao funeral, todos. Se o funeral foi conjunto, porquê que eles não fugiram? No carro do pai? Porquê que os pais se meteram? Porque se os pais não tivessem dito nada, aquele namoro durava 15 dias e acabava, não era preciso tanto problema. Quer dizer, eu e a Elisa estávamos a ver problemas onde, de facto... Eles encontravam soluções. Eles encontravam soluções. Mas até queríamos omitir um pouco o lançar ao mar, a morte no barco. Então, estávamos muito preocupadas com isso e, afinal de contas, não... Não, eles resolveram muito bem. Quer dizer, estava mais resolvido na cabeça deles do que se calhar na nossa. Exatamente. Agradeço às 4 por terem vindo ao Portugal em Direto divulgar este projeto do agrupamento de escolas do Cerco. Entre mim e a Elisa, um lugar para os clássicos vai continuar. Muito obrigada mais uma vez e muito boa tarde.
Pedro e Inês podiam mesmo ter vivido felizes para sempre. 4 minutos para as 2 da tarde.